Esta Santa Eucaristia será aplicada por alma de José Manuel Nunes, por alma de Irene Sousa, por alma de Marcelino Sousa, por alma de Zilda Freitas e pela saúde de seu esposo José Fernandes Rocha, barbarense a residir em Tolar e restante família, e também por alma de Maria das Mercês Pereira, pais de Manuel Gonçalves Toledo, a residir na Austrália, e suas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui estamos reunidos no amor de Cristo para celebrarmos o 16º domingo do tempo comum. As leituras de hoje, a palavra de Deus de hoje faz-nos um apelo à oração, um apelo à fraternidade, um apelo à hospitalidade. É desta forma que a gente constrói a esperança e a paz. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Santo Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
16º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, o Senhor passa na vida de todos, muitas vezes nas horas mais improváveis. Ter a sensibilidade da fé para perceber a sua presença e agir em conformidade com isso transforma para sempre a vida. É o caso do episódio que vamos escutar. Na segunda leitura, continuamos a escutar a carta que, da prisão, Paulo escreve aos cristãos de Colossos, por causa de uns falsos mestres que defendiam que o Evangelho devia ser complementado com práticas de outras religiões. Depois de, na semana passada, apresentar Cristo como o único que é necessário para a salvação, o apóstolo fala-nos hoje do seu próprio exemplo, de como Cristo mudou para sempre a sua vida e, através dele, a de tantos. Evangelho. Para melhor entendermos o significado do que São Lucas hoje nos relata, é necessário termos em atenção dois pormenores. Sentar-se aos pés de alguém é uma atitude própria de quem é discípulo. Por outro lado, no tempo de Jesus, as mulheres eram socialmente muito desconsideradas e era impensável que um rabi as aceitasse como discípulas. Escutemos o que faz Jesus. As leituras serão proclamadas pela Rosa Costa e pela Milagres Silveira. O Salmo pelo José Maria Saldanha e a oração dos fiéis pela Manuela Cota. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mamré. Abraão estava sentado à direita da sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Logo que os vi, deixou a entrada da tenda e correu ao seu encontro. Prostou-se por terra e disse: Meu Senhor, se agradei aos vossos filhos, aos vossos olhos, não passeis diante sem parar em casa de vosso servo. Mandarei vir água para que possais lavar os pés e descansar debaixo da árvore. Vou buscar um bocado de pão para restaurar-vos as forças, antes de continuardes o vosso caminho. Pois não foi em vão que passaste diante da minha casa de vosso servo. Eles responderam: Faz como disseste. Abraão apresentou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse: Toma depressa 3 medidas de flor da farinha. Amassa e coze uns pães no borralho. Abraão correu ao rebanho e escolheu uma vitela tenro e bom. Entregou-a a um servo que se apressou a prepará-la. Trouxe manteiga e leite e o vitelo já pronto e colocou diante deles. Enquanto comiam, ficou de pé junto deles debaixo da árvore. Depois eles disseram: Onde está Sara, tua esposa? Abraão respondeu: Está ali na tenda. Um deles disse: Passarei novamente pela tua casa daqui a um ano, e então Sara, tua esposa, terá um filho. Palavra do Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa.
que vive sem mancha e pratica a justiça e diz a verdade que tem no seu coração, o que não usa a língua para levantar calúnias. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor, o que não faz o mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante, o que tem compaixão pelo ímpio e estima os que temem o Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor, o que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder jamais será abalado. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, agora alegro-me com o sofrimento que suporto por vós e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. Em benefício do seu corpo, que é a Igreja, dela me tornei ministro, em virtude de agora que Deus me confiou a vosso respeito. Isto é, anunciar em plenamente a palavra de Deus, o mistério que ficou escrito ao longo dos séculos e que foi agora manifestado com os seus santos. Deus quis dar-lhes a conhecer as riquezas e a glória deste mistério que os gentios, Cristo, de modo de vós, espera da glória. E nós o anunciamos advertindo todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todos os perfeitos em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De coração sincero e generoso, e produzem fruto pela perseverança.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. A palavra de Deus deste 16º domingo do tempo comum, toda ela anda aqui à volta de uma mensagem que é artífices da paz e da esperança, ou seja, construtores da paz e da esperança. Estas leituras de hoje dão-nos aqui as ferramentas para nós sermos estes artífices, esses construtores da paz, da verdadeira paz e da verdadeira esperança. E começamos pela primeira leitura de hoje, para depois nos centrar um pouco mais no Evangelho. Esta primeira leitura de hoje dá-nos aqui uma ferramenta muito importante para sermos os tais artífices da paz, os construtores da paz, que é a hospitalidade. A hospitalidade e a fraternidade. Diz aqui a leitura que o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mambré. E como é que o Senhor apareceu a Abraão? Através de 3 peregrinos, de 3 refugiados, de 3 estrangeiros, de 3 homens. E quando eles apareceram, chegaram à tenda, porque no Oriente há muito esta tradição da hospitalidade, do saber receber, Seja lá quem for, que bata à porta, que nos procure. E reparem bem, quando estes 3 homens chegam à tenda de Abraão, ele prostra-se diante deles e diz e faz a seguinte oração: prostrou-se por terra e disse: Meu Senhor, se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água para que possais lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar um bocado de pão para restaurares as forças antes de continuardes o vosso caminho. Pois não foi em vão que passastes diante da casa do vosso servo. Eles responderam: Faz como disseste. Reparei bem, isso pode passar um bocadinho aqui despercebido aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ao nosso coração. Mas Abraão tem esta oração diante daqueles 3 peregrinos que ele não conhecia de lado nenhum. E reconhece naquelas 3 pessoas a figura de Deus. E tem aquela atitude para com aqueles homens como se fosse o próprio Deus. Reparei bem. E depois, no fim, um deles diz assim: no próximo ano passarei novamente pela tua casa daqui a 1 ano, e então Sara, tua esposa, terá um filho. E depois de continuarmos a ler esta leitura, Sara está a ouvir e dá uma gargalhada.
E depois o filho, dali que nasce dali a 1 ano, chama-se Isaac. E nós, se formos ver a tradução de Isaac, quer dizer sorriso de Deus. Mas isto é o que nós arranjamos de mais fofinho, não é? Sorriso de Deus. Se formos ver a tradição verdadeira, a verdadeira tradução, Isaac quer dizer gargalhada de Deus. Vejam bem, Deus é amor, mas Deus também é humor. Deus tem um sentido de humor que parece aqui que ela ri-se, ela dá a gargalhada, como estes homens não têm juízo, que é que eu que já sou velha e que sou estéril, como é que vou ter um filho? E dá a gargalhada. E no ano a seguir, nasce Isaac. É a tal ironia de Deus, não é? Deus tem um sentido de humor fantástico. Eu vou-vos dar aqui um pequeno exemplo. Eu, quando me ordenei padre há 27 anos, eu pedi a todos os santinhos e a Deus que me mandasse para igrejas que não tivessem nenhum problema. Que tudo funcionasse como um relógio. Que não houvesse obras para fazer, nada disto. E Deus disse, está bem. E ao longo de 27 anos Ele tem-me mandado sempre para igrejas onde há obras a fazer. Sempre. Há sempre problemas. É sempre de toda a ordem. E é o sentido do amor de Deus. E isso ajudou-me imenso a tornar-me uma pessoa melhor, a crescer, a ver o outro lado da vida, a ver os problemas que realmente existem nas comunidades. E eu estou grato por isso. Estou extremamente grato. Eu, a princípio, era para ir para a Graciosa, quando me ordenei. Porque todos os meus superiores diziam, aquilo lá é que tem o teu perfil, tu encaixas-te bem naquele sistema mais conservador, etc, etc, etc. Mas houve um colega meu que, mais esperto, não é? Foi à minha frente, veio o terreno e fez amizade lá com o sacerdote lá da Graciosa, o responsável, e depois, quando foi para decidir, ele escolheu esse colega. E eu fui para o Pico, que era precisamente a antípoda, o contrário. Mas foi... Eu hoje dou graças a Deus por isso ter sido assim. Ou seja, é aqui o sentido do humor de Deus. Deus tem um sentido de humor, uma coisa fora de série. E é o que acontece nessa primeira leitura de hoje, não é? Quando nós nos abrimos a Deus, quando nós nos entregamos a Ele faz coisas maravilhosas. Neste caso foi a vida, não é? Que brotou naquele casal. Deus dá-nos sempre mais do que aquilo que a gente merece. E às vezes nós pensamos que temos os nossos planos, temos os nossos esquemas, mas Deus tem a sua palavra, tem os seus planos também para nós. Por isso é importante estarmos atentos. A segunda leitura de hoje, São Paulo aos Colossenses. São Paulo diz aqui algo que me chamou aqui a atenção, que me interpelou, que ele diz assim: o Senhor escolheu-me para anunciar a plenitude da sua palavra. E nós vimos todos os domingos aqui para ouvirmos a plenitude da sua palavra, que é uma palavra de salvação e de felicidade para todos nós. Por isso é preciso ter o coração disponível, aberto, para ouvirmos essa plenitude. Porque mais que a gente explana a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é infinita. Fica sempre algo por dizer, não é? A gente às vezes vê nas pregações, quando vêm outros colegas, que eles vão sempre um pouco mais além. Depois vem outro que prega e vai um pouco mais além. Portanto, a palavra de Deus é inesgotável. Está sempre cheia de novidade, de coisas novas a sair da palavra de Deus. Nós vamos passando, mas a sua palavra permanece por todo o sempre. E passemos então aqui ao Evangelho de hoje, não é? No trecho deste domingo, o evangelista Lucas narra a visita de Jesus à casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Era uma família que Jesus frequentava muito. Estes irmãos, Lázaro, que ele havia ressuscitado, e Marta e Maria. E elas recebem-no. E diz que Maria
senta-se aos pés de Jesus para o ouvir. Como a nossa comentadora fez aqui no princípio, por acaso não vou referir esse ponto, mas já agora, naquele tempo era impensável Jesus ter discípulos. Sentar-se aos pés era a missão, era só o discípulo, homem, é que podia fazer isto. E temos Maria aqui sentada aos pés. Ou seja, até Jesus no seu grupo admitiu discípulas, mulheres. Isto é muito à frente. Elas recebem e Maria senta-se aos pés de Jesus para o ouvir. Maria deixa o que estava a fazer para estar perto de Jesus. Não quer perder nenhuma das suas palavras. Tudo deve ser posto de lado, porque quando Deus nos vem visitar na nossa vida, a sua presença e a sua palavra vem antes de tudo. O Senhor surpreende-nos sempre. Quando realmente nos pomos à sua escuta, as nuvens dissipam-se, as dúvidas dão lugar à verdade, os receios dão lugar à serenidade e as diferentes situações da vida encontram a posição certa. Nesta cena de Maria de Betânia aos pés de Jesus, São Lucas mostra a atitude orante do crente, que sabe estar na presença do Mestre para o ouvir e para se pôr em sintonia com Ele. Trata-se de fazer uma pausa durante o dia, de se recolher em silêncio por alguns momentos, para dar espaço ao Senhor que passa e para encontrar a coragem de permanecer um pouco à parte com Ele, para depois voltar com serenidade e eficácia à vida de todos os dias. Elogiando o comportamento de Maria, que escolheu a melhor parte, Jesus parece repetir a cada um de nós: não te deixes dominar pelas coisas a fazer, mas antes de tudo, ouve a voz do Senhor para cumprires bem as tarefas que a vida te confiar. Depois há outra irmã, Marta. São Lucas diz que foi ela quem acolheu Jesus. Talvez Marta fosse a mais velha das duas irmãs, não sabemos. Mas certamente esta mulher tinha o carisma da hospitalidade. Com efeito, enquanto Maria ouve Jesus, Marta está totalmente ocupada com os numerosos serviços. Por isso Jesus diz-lhe: Marta, Marta, andas inquieta, andas estressada e preocupada com muitas coisas. Com estas palavras, Jesus certamente não tenciona condenar a atitude de serviço de Marta, não. Mas condenar, sobretudo, a ansiedade, o stress com que muitas vezes o serviço é vivido. Também nós compartilhamos a preocupação de Santa Marta e, seguindo o seu exemplo, propomos-nos fazer com que nas nossas famílias e comunidades se viva o sentido da hospitalidade e da fraternidade, como Abraão na primeira leitura, para que todos possam sentir-se em casa, especialmente os pequeninos e os pobres, quando batem à porta. Portanto, o Evangelho de hoje recorda-nos que a sabedoria do coração consiste precisamente em saber conjugar estes dois elementos, a contemplação e a ação. Marta e Maria indicam-nos o caminho. Se quisermos saborear a vida com alegria, devemos associar estas duas atitudes. Por um lado, estar aos pés de Jesus, para o ouvir, enquanto Ele nos revela o segredo da vida. Por outro, estar atentos e prontos na hospitalidade, quando Deus passa e bate à nossa porta, com o rosto do amigo que tem necessidade de um momento de conforto e de fraternidade. É necessária esta hospitalidade. Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos conceda a graça de amar e servir a Deus e aos nossos irmãos com as mãos de Marta e o coração de Maria. Maria, irmã de Marta, para sermos os tais artífices, os tais construtores de paz e de esperança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus,
luz da luz, de Deus verdadeiro, gerado no criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, que se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, eu creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, como Maria, irmã de Lázaro, sentada aos pés de Jesus, como verdadeira discípula, instruídos pelo que aprendemos, façamos subir ao céu as nossas súplicas, dizendo confiantes: ouvi-nos, Senhor. Para que nas dioceses e paróquias de todo o mundo os anunciadores do Evangelho deixem Cristo falar nas suas palavras. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que sejam vencidas em toda a parte a ignorância, a discriminação e as desigualdades, e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens saibam acolher como Abraão os que vêm até eles com fome e sede, e acreditem que o Senhor se esconde em cada pobre. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus proteja os que viajam, reconduza ao seu lar os emigrantes, alivie o sofrimento dos enfermos e salve os moribundos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Espírito Santo nos faça compreender o que é completar em nós próprios o que falta à paixão de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Concedei, Senhor, a cada homem a graça de vos servir nos mais pobres e fazei que os cristãos do mundo inteiro, à semelhança de Marta, irmã de Maria, irmã de Marta, saibam escutar a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas
de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra, em honra por cada um de nós, sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós chamaste e fizeste sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e deste ao mundo o vosso Espírito Santo, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, que unidos à vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, José Manuel Nunes, Irene Sousa, Marcelino Sousa, Zilda Freitas, Maria das Mercês Pereira e pais de Manuel Gonçalves Toledo, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, todos os séculos dos séculos. Como dizia a oração dos fiéis de hoje, deste 16º domingo do tempo comum, por detrás de cada pobre esconde-se o nosso Deus. Vamos pedir que Ele nos dê esta consciência para sermos verdadeiros artífices da paz e da esperança neste mundo ao qual somos enviados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Mundo
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não só digo que entras na morada, mas uma palavra deve ser assim. Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Fez
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, saciar-se nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo, nosso Senhor. Durante esta semana não haverá missa aqui de segunda a sexta, exceto na terça-feira. Na terça-feira haverá aqui a Eucaristia às 20 horas, 8 da noite, por alma do nosso irmão Adelino Leonardo Martins Borges, falecido recentemente, missa do 7º dia. Portanto, na terça-feira às 20 horas. Não haverá missa durante a semana. Porquê? Porque é a semana de preparação para a festa religiosa do Sagrado Coração de Jesus nas 12 Ribeiras. Portanto, durante essa semana irei estar mais tempo naquela comunidade. A missa será mais cedo lá, será às 6h30, haverá momentos de confissão, visita aos doentes, etc. Por isso, durante a semana, haverá só missa aqui, na terça-feira, às 8 da noite. Depois, no sábado, a hora habitual, às 19 horas. No dia 27, é o dia da freguesia. A missa será na Mata da Serreta, missa campal, como é costume. Televisionada também, não é? O canal das 9, não é? Etc. Alguém faz anos hoje? Ou alguém fez anos durante esta semana? Alguém fez anos durante esta semana? Não. Quem? A Joana. Foi a Joana. Não é? Muito bem. A Joana ali. Mais ninguém? Então, os parabéns à Joana. Ou à Joaninha. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina Joana, uma salva de Inclinai-vos para receber a bênção, irmãos. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deixe sobre vós e permaneça para todo sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor a todos acompanhe.